Maravilha! Bora então criar uma pessoa, né? Vamos criar uma classe que representa uma pessoa. Esse exercício ele fala para a gente criar uma classe que representa uma pessoa e a gente deve utilizar essa classe num exercício lá na frente, depois deve utilizar ela novamente. Essa classe daqui, então, o diagrama dela tem o enunciado aí na lista de exercícios, né? Tem na apostila também. E aí o diagrama de classes dela fala que o nome dela é pessoa, ela tem 3 atributos, e olha o menos lá na frente. São atributos com visibilidade restrita, com visibilidade privada. O primeiro é nome do tipo string, idade do tipo inteiro e altura do tipo double. Tem um método construtor que ele é público, ó, o maisinho lá, ó, público. Ele não tem retorno, ó, depois dele não tem 2 pontos e o que ele retorna. Aí a gente tem os métodos set, cada um recebendo um tipo de dado diferente, né? O de acordo com o atributo ao qual ele está ligado. Então, o nome, como é string, recebe string. A idade, como é inteiro, recebe int. A altura, como é double, recebe o double. E os gets da vida. E os gets, eles não têm parâmetros de entrada, mas eles têm retorno. E o retorno também tem essa característica. O retorno é exatamente o tipo do atributo ao qual ele está ligado. Estou fazendo get nome, nome é string, então ele retorna uma string. Como eu falei, é obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Mas normalmente a gente faz isso daí. É uma coisa comum, normal, não obrigatória. Sei lá, você pode ter um número inteiro e querer devolver ele em formato double. Você pode querer devolver um número em formato string. Tanto faz, né? Depende da sua necessidade. Mas que você tenha isso consciente e saiba que é assim que vai acontecer. E esse método especial aqui, o último, faz aniversário, né? Nós estamos usando um atributo idade. Idade, quando a gente vai fazer alguma modelagem, dificilmente a gente utiliza idade. Idade é complicado ser utilizado porque você tem uma determinada idade agora, nesse instante. Mas se for, por exemplo, um cadastro de um funcionário, de um aluno, né, de, sei lá, de algum produto, você não cadastra a idade. Porque depois de um tempo, você vai ver o atributo idade. Será que é a mesma idade? Então, por exemplo, a gente fez agora um cadastro de pessoas. E aí cadastrou lá, Cristóvão, idade, 25 anos. Beleza? Aí daqui a 5 anos, você vai olhar lá o cadastro do Cristóvão. Olha, estou vendo aqui, ó, o Cristóvão. Nossa, o Cristóvão tem 25 anos. Nossa, ele é conservado. Carinha de bebê, hein? Olha, bonitinho. 25 anos. Eu não falava que ele tinha 25 anos, não. Ele é muito maduro, né? Aí fala assim: não, não é 25 anos, já estou com 30. Você guardou a idade quando fez o cadastro. Então, tem alguns dados que é interessante você guardar informações que possam ser calculadas. A idade normalmente é uma informação calculada. Você pega a data de nascimento da pessoa, a data de hoje, faz uma continha de menos e você tem a diferença entre as duas datas e aí você sabe a idade da pessoa. Tranquilo de ser feito isso daí, 2 palitinhos a gente faz. Só que existem casos específicos onde você quer guardar a idade. Por exemplo, se você não estiver cadastrando pessoas, mas estiver cadastrando informações de coleta de informação, está fazendo coleta de informação e está usando uma tabela, um banco de dados para registrar isso daí. E aí vamos supor que você queira em voga está Covid, né? Vamos pegar aí o assunto Covid. Que você queira registrar a idade da pessoa que teve Covid. Então, você registra a idade, você não registra a data de nascimento. Porque data de nascimento é um fator que pode causar aí a possibilidade de identificação da pessoa ou filtragem, né, para você conseguir descobrir quem são as pessoas nascidas naquele determinado dia. Então já é um fator que quebra a confidencialidade, né, e o anonimato das informações públicas. Então você guarda a idade. E aí você tem que no mês de janeiro de 2021,
uma pessoa com 35 anos foi internada com Covid e ficou 3 dias internados. Beleza, você tem informações específicas que você sabe, você consegue calcular a idade atual da pessoa, você consegue calcular quando a pessoa nasceu, mas você não sabe o dia específico que a pessoa nasceu. Você tem uma faixa de valores, então você garante que seja uma informação que gere uma segurança de anonimato para quem está cedendo a informação, né? Então isso é legal, não expondo as pessoas. Mas são casos específicos. Nesse nosso caso, a gente está usando idade, e a gente vai usar a idade como int, e a gente vai colocar a altura como double, e aí a gente quer fazer a seguinte técnica. Quando a pessoa fizer aniversário, você vai passar um boolean true para o método faz aniversário, e o método faz aniversário, ele soma mais um a idade da pessoa. Se você passar falso, ele não faz nada. Então, faz aniversário? Sim. Você pode perguntar para o usuário, está fazendo aniversário hoje? A pessoa responde, sim, estou. Quando ela responde, sim, estou, se ela tinha 23 anos, ela passa a ter 24 anos naquele momento. É essa a ideia. O método é para isso daí. Ele não retorna nada, ele simplesmente é uma pergunta que, com a resposta que você dá, ele faz uma ação. Acabou. Simples desse jeito. Então, vamos começar a modelagem desse diagrama daqui, vamos transformar ele em código. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Pegar aqui um arquivinho novo. Vamos dar uma limpada. Belezinha. Vamos salvar. Isso aqui vai ser pessoa. A gente vai salvar lá dentro da nossa pastinha. Beleza, salvo. Esse cara daqui já está com uma cara de classe agora, ó, já está bacana. Bacaninha. Bora começar, então, a colocar os atributos. Os atributos são privados, então, private. Primeiro é string e é nome. O segundo, int, idade. Double, altura. Então, a gente tem os 3 atributos privados, string, nome, int, idade e double, altura. A gente sabe que esses atributos, como estão privados, precisam de métodos que deem acesso a esses valores, né? Então, a gente vai agora fazer exatamente isso. A gente vai, literalmente, criar os métodos que darão acesso a esses valores daqui. Depois, a gente volta aqui para fazer o nosso construtor. Vou fazer os métodos de entrada primeiro, public void set nome. String nome. Vamos implementar uma condiçãozinha, uma regrinha, eu acho que fica legal, né? Uma regra simples, que o nome não pode ser branco. If não nome.is empty. Se isso daqui for verdade, this.nome recebe nome. Beleza. Public void set idade, int idade. Passando lá, então, um atributo inteiro, idade. Vou testar também esse cara, porque você pode ter até 0 anos de idade, né? Você pode estar antes de completar um ano. Então, idade tem que ser maior ou igual a 0. Se a idade for maior ou igual a 0, a gente fala que o atributo idade, this.idade, recebe esse parâmetro que a gente tem aí nomeado de idade também. Para a altura,
public void set altura. Eu acho que se você pegar e pesquisar a pessoa mais baixa, ela deve ter 44 centímetros, se eu não estou enganado, e a pessoa mais alta não deve chegar a 3 metros. Mas vamos imaginar que nasceu um bebê. Então eu vou colocar que a idade tem que ser um valor maior que a idade, a altura tem que ser um valor maior que 0, mas só que ao mesmo tempo eu vou restringir para que ela seja menor que 3,5 metros, 3,5. Então acho que fica legal, porque aí a gente implementa duas condições. Então, a altura tem que ser maior que 0 e a altura tem que ser menor ou igual a 3,5. Então, essa daqui é a minha regra de validação. Não sei se ficou muito exagerado 3,5, mas diz ponto altura, recebe altura. Coloquei aí uma faixa restritiva, né? Agora, não posso números negativos e não posso números maiores que 3,5. Então, a gente fica aí com uma boa faixa de valores, né? Feitos os métodos que entram com valores nos nossos atributos, vamos fazer com que tenhamos também a possibilidade de ver os valores que foram colocados dentro através dos métodos getters. Public, o primeiro retorna string, que é o nome, né? String. Get, nome. Return, nome. Public, o segundo é idade, é int. Get, idade. Return, idade. Public, altura é double. Get, altura. Return, altura. E a gente tem agora um método a mais, que é o faz aniversário. Ele é público, ele não retorna nada, então é void. O nome dele é faz aniversário. E ele recebe um booleano, um boolean. Vou colocar aqui faz. E o objetivo dele é, se faz aniversário, idade mais. A idade é acrescido de 1. Posso colocar dis.idade? Pode. Se eu não colocar, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, tudo tranquilo. Então, posso colocar idade, recebe idade mais 1? Pode. Idade mais igual a 1? Pode. Qualquer coisa que incremente 1 na idade, está valendo, está funcionando. Então, a gente fez aí um método para incrementar 1 a idade, se a pessoa tiver fazendo aniversário naquele determinado momento. Feito isso daí, vamos compilar o nosso código, compilado, com sucesso. E agora a gente vai testar isso daqui. Vamos criar, então, uma classe para testar essa daqui. Vamos ver, chamar ela de usa pessoa. Vou usar a classe pessoa para a gente fazer esse teste. Importe java.util.scanner. Já vamos criar nosso scanner. Opa! E ele vai escanear a entrada do sistema. A gente vai ter entrada de tipos diferentes.
strings e números. Beleza. Já criamos a nossa pessoa. E bora, então, fazer, né, o cadastro dessa pessoa. Vou fazer um menuzinho simplesinho, né? Int opção igual a 0, do while, ponto e vírgula. System.out.println. Cadastrar pessoa. A gente cadastra a pessoa, a gente pode mostrar a pessoa cadastrada. E a gente vai fazer a pergunta se faz aniversário. E opção 4, sair. Opção igual a leia.nextInt. Vou fazer um switch para esse cara. Case 1 vai fazer alguma coisa. Break. E aí, vamos brincar com isso daqui agora, né? Vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. O último não tem break. A gente vai chamar de default. System.out.println /n/t/n, opção inválida. Se for o 4, system.out.println. Esse cara daqui também, /n/t/n. Fim do programa. E dá um break, sai. Se for opção 3, se for opção 2 e com a opção 1. Vamos lá, a opção 1 tem que cadastrar uma pessoa. Toque. Luiz, é toque. É toque, com certeza. Eu tenho muito problema com toque. Eu tenho toque, mano. A resposta é essa. E eu falo para você, programador tem toque. Tem toque. Só para especificar, para não ficar viajando aí para quem for assistir o vídeo depois, o Luiz me perguntou, né? Depois do nosso papo antes da aula sobre boas práticas nos códigos, né? Ele perguntou se o que eu faço são boas práticas ou são toques. Envolve os dois, né? Não é à toa. Eu faço porque a regra da linguagem diz, eu sigo isso daí muito bem, né? Mas eu garanto para você, tem algumas brigas em linguagem fabulosa. Eu tinha
trabalhei com uma colega, nós somos super amigos, tanto é que sou padrinho de casamento dela. Ela faz isso. E aí, a gente trabalhava no desenvolvimento de um sistema. Quando ela via uma chave desse jeito, né? Quando ela via, né? Vamos lá voltar, né? Quando ela via uma chave desse jeito e ela pegava um código para arrumar, ela virava para mim e falava: Cris, estou mexendo num código seu. E aí o que, que ela fazia? Ela vinha e fazia isso daqui. Ela arrumava todas as chaves. E aí, quando eu pegava esse código para arrumar e não estava mais do jeito que eu tinha colocado, eu ia lá e voltava com a chave para a linha da de cima. Isso é pior. Foi na minha época de programador Delphi. E aí não era chave, era o famoso begin e end, né? Aí ela não gostava que o begin ficasse na mesma linha, né? Ela gostava que o begin ficasse na linha de baixo. E eu colocava o begin na frente porque vício de professor. Você quer escrever o begin na mesma linha para você ganhar espaço. Porque quando você está escrevendo no quadro, você tem mais largura do que altura. Então, eu consigo escrever uma linha extremamente grande no quadro, mas eu não consigo escrever muitas linhas, né? Então, acabava colocando o begin na frente e virou mania fazer isso daí. E ela colocava embaixo. E aí a gente tinha sempre essa pegada. Nunca a gente se deu mal por conta disso, mas era interessante, é um vício. E aí existem certas práticas, né? Tem linguagem que recomenda você colocar a abertura de bloco na parte de baixo. Tem linguagem que recomenda você colocar a abertura de bloco logo na frente. Tem linguagem que segue tabulação. Tem linguagem que não usa o chave, usa um delimitador diferente. E aí você pode ver, o Pascal usa begin e end. Se você for para o shell script, você abre um for, você fecha com o for. Ixi, o for é do, né? Então, o for fecha com end, e aí o case fecha com exac, o if fecha com fi, escrito ao inverso, né? Então você faz if e fecha com fi. Zoado esse bagulho, né? Bem zoado. Mas tem algumas coisas desse tipo daí. Quando você faz quando você passa por algumas linguagens, você acaba identificando essas diferenças, e aí você tem, por exemplo, no shell script, se você tem que fazer um while, e para fechar o while, você vai ter lá o while. Se você colocar o do na frente, você tem que colocar while, ponto e vírgula, do, para que ele possa ser na mesma linha. Senão, obrigatoriamente, tem que ser na linha de baixo. Então, é regra de cada linguagem que vai sendo utilizado, né? É a forma com que quem criou a linguagem estabeleceu isso daí. Só para fazer diferente hoje, retomando aqui o nosso exercício, eu vou fazer uma técnica diferente. Eu comumente não uso, mas eu vou fazer aqui hoje para a gente ver como ficaria, né? Eu vou criar aqui algumas variáveis, string, nome, int, idade e double, altura. Criei lá as nossas variáveis, né? Então, temos aqui as variáveis que vão ser usadas, e aí a gente vai precisar de mais uma. String resposta. Tá lá. Então, criei aí minhas variáveis, né? E aí a gente vai utilizar agora desta forma. System.out.print nome recebe leia str.next line. System.out.print idade
idade, recebe, leia, ponto, next, int. System, ponto, out, ponto, print, altura. A altura, recebe, leia, ponto, next, double. Você leu todas as informações, tudo bonitinho. Agora eu vou fazer uma pergunta. Olha só que bacaninha. System.out.print dados corretos? Sim, barra, não. E agora, resposta, recebe, leia, str.next line. Agora eu vou testar isso aqui. If, resposta, ponto. Eu quero transformar isso daqui em maiúsculo. Ou minúsculo, tanto faz. Vou colocar em maiúsculo. To upper case. A minha resposta em maiúsculo, eu vou pegar o caractere na posição 0. Posso pegar o caractere na posição 0? Vale a pena? Não sei, né, se vale a pena fazer dessa forma. Vamos fazer dessa forma. Se é igual a S. Eu posso fazer assim. Então, isso daqui é um if possível. Eu posso escrever um if resposta equals ignore case S. Aí é gosto do freguês, né? Ver qual que você quer utilizar. Aqui eu fiz o meu ignore case, né? Joguei tudo para maiúsculo e comparei com maiúsculo. E aí aqui eu posso aplicar igual porque eu estou pegando char. Então tem que lembrar que é apóstrofo e não aspas. Aqui eu estou fazendo a comparação com equals usando a parte do equals ignore case, que ele não vai diferenciar maiúsculas de minúsculas. Se a resposta é igual a S, não importa se maiúsculo ou minúsculo, vai funcionar. Então são duas possibilidades. Vou deixar uma comentada aqui e vou usar uma só. Se a resposta for igual assim, eu vou falar lá que pessoa ponto set nome, e aí eu vou atribuir o nome. Pessoa ponto set idade, vou atribuir a idade. Pessoa ponto set altura, e vou atribuir a altura. Ó que belezinha. Feito isso daí, bonitinho, a gente salvou. Senão, ele vai pular e não vão ter os dados salvos, né? O nome vai ficar como null, a idade vai ser 0 e a altura vai ser 0. Por enquanto é isso, porque no nosso construtor a gente não colocou nada, deixou ele em branco, né? Então, por enquanto, seria isso daí que ia acontecer. Então, a gente iria ter esse detalhe aqui. Preciso fazer a utilização de uma variável? Preciso usar uma variável? Não, não preciso usar a variável. Mas olha só, como eu quero verificar se a pessoa está digitando, se o que ela digitou entrou lá com o nome da pessoa, a idade e a altura são informações corretas, se está tudo certo,
eu estou armazenando em variável. Porque se ela responde não, eu nem vou pegar e manipular o meu objeto. Eu simplesmente vou pular isso daí. Pode ser uma boa ideia, né, para fazer. Não necessariamente eu preciso ficar atribuindo direto os valores aqui. Agora nós temos um mostrar pessoa. O mostrar pessoa, eu vou adiantar um conceito importante. Eu poderia montar um método para me mostrar os dados de uma pessoa, não poderia? Porque aí eu simplesmente poderia chegar lá e chamar, olha, pessoa, mostra os pessoa, né? E aí pessoa ponto mostra. E ele tinha que mostrar tudo, né? Alguma coisa do tipo, ou status, exibir informações, info. O nome, no momento, o nome não importa. Vou criar, então, esse método. Por quê? Porque eu não quero toda hora ter que pedir para imprimir, né? Então, eu vou fazer isso daí. Só que você lembra que eu já comentei com vocês que eu normalmente não uso um system out print dentro da classe. Então, quando eu estou modelando uma classe, eu não gosto de usar porque eu quero tornar essa classe possível de ser utilizada em qualquer tipo de programação usando o Java aqui. Se você estiver fazendo console, fazer aí uma interface gráfica desktop, web, mobile, não me importa. Eu quero que ela seja funcional. Então, para que isso funcione bonitinho, né, eu vou devolver essas informações no formato string. Só para eu poder, se eu quiser usar um system out print, eu uso. Se eu quiser mandar carregar, gravar isso no arquivo texto, eu gravo, né? Fica a gosto do freguês. Então eu vou fazer isso, eu vou criar um método a mais aqui. Não tinha sido pedido, estou fazendo, é um extra aí do exercício. Public. Ele vai retornar uma string para a gente e eu vou chamar ele de info, para ele mostrar as informações dessa classe daqui. O nosso método, ele vai retornar, então, uma string, beleza? Agora a gente vai montar essa string que ele vai nos devolver. Vamos imaginar aí que ele vai colocar nome, vai escrever nome, 2 pontos, espaço, e vai colocar o nome aqui. Aí depois, já que eu dei um enter, depois ele vai vir aqui e vai escrever a altura na mesma linha. Eu quero a altura na outra linha, barra N, altura não, agora é idade, né? Idade, e aí ele mostra a idade. Ó, ainda vou colocar os pontinhos aqui. Idade mais idade. Mais contra barra N, altura, 2 pontos, espaço, aspas, mais altura. Eu acho que foi legal. Joia, vai ter um em cada linha aí. Vou compilar isso daqui. Isso daqui é uma string só, eu só quebrei em várias linhas porque fica mais fácil de ser enxergado, né? E agora que eu montei esse info, eu vou chamar esse cara aqui lá no meu usa pessoa. Vou mandar imprimir isso. Então aqui vai ser um system ponto out ponto print ln, e aí eu vou imprimir pessoa ponto info. Olha que bonitinho. Legal. Ele deve imprimir aí o que a gente objetiva, né? Agora eu vou fazer a parte do faz aniversário, né? Então a gente vai fazer uma pergunta, system ponto out ponto print está fazendo aniversário. Aí a gente vai colocar aqui para responder sim ou não. A gente já usou isso hoje, né?
E aí a pessoa vai responder. E a gente vai coletar a resposta. Resposta igual a leiastr.next. Line. E aí, só para ver que funciona também, eu vou usar essa ideia daqui. Só para não deixar ele ali só no comentário, né? Vamos usar isso daqui. Fazer lá um if resposta igual a S. Se a resposta é igual a sim, eu vou chamar pessoa ponto faz aniversário. E aí aqui eu tenho que passar um true, porque a pessoa está fazendo aniversário, correto? Só que você concorda comigo que se ele entrou, isso daqui é true, né? Se ele entrou nesse if, isso aqui é true. Então eu poderia pegar isso daqui e colocar aqui. Fica uma linha grandona, né? Mas olha lá que legal. Vou só tirar o zoom para que possa ser enxergado tudo, né? Olha lá. Pessoa, ponto, faz aniversário. Resposta para maiúsculo, ponto, charete igual a S. Se for igual a S, beleza, quer dizer que faz aniversário. Se a pessoa responder que não está fazendo aniversário, maravilha também, sem problema. Vai ficar a mesma coisa. Vamos compilar esse cara. O to-upper faz mesmo? O to-upper, ele joga para maiúsculo. Esqueci de colocar Tá. a condição do while. Olha lá, o Lerdão não colocou a condição do while. Ei, Lerdo. Fogo. Enquanto a opção for diferente de 4. Se for diferente de 4, ele vai ficar aqui, infinito. Vamos testar aqui. Então, eu estou pegando a minha resposta, jogando para maiúsculo, pegando o caractere na primeira posição e comparando com S. Se for sim, quer dizer que ele vai retornar true e vai incrementar 1. Vamos rodar aqui e vamos ver o que aconteceu, né? Olha lá o nosso menuzinho. Eu vou tentar aqui opção 9, opção inválida. Vou tentar aqui opção 4 e fim do programa, saiu, acabou a nossa brincadeira. Rodando novamente, vamos começar aqui e olha lá, vou mostrar os dados da pessoa. Exatamente o que eu falei para você, o nome vai sair null, idade 0, altura 0.0, porque no nosso construtor de pessoa a gente não passou nenhum valor para o nome, para a idade e nem para a altura. Então ele está com esses valores padrões aqui. Quando eu não dou valor, ele pega todos os tipos de referência null, todos os tipos numéricos zero e boolean false. Então é essa aí a característica que a gente tem. Continuando, vou cadastrar uma pessoa. E aí ele pergunta para mim, qual o nome? Beleza, vou entrar aqui com José Verson. Idade do José Verson, 54 anos. A altura, o José Verson é alto, ele tem 1,81. E aí deu pau. E aí lembra o porquê que deu pau? Deu problema? Olha, porque eu coloquei 1,81. O meu sistema operacional está em português. Então não é ponto. No português é vírgula. E é por conta disso. Então, executando. Agora eu já posso ir direto lá, né? Só para lembrar que tem esse detalhe aí do. A gente esquece do ponto depois para separar as casinhas decimais, né? Vamos cadastrar, então, nosso querido José Everson. Idade 54, altura 1,81. Dados corretos? Eu vou colocar não, beleza? Não. Não estão corretos. Vamos mostrar os dados. 0 e 0. Vou cadastrar de novo. 1. José Verson Carreiro. Tinha esquecido o nome completo dele, né? Tá faltando o sobrenome. 54 anos.
1,81, e aí, agora, sim. Maravilha, vamos mostrar para ver. Agora está lá os dados cadastrados. Foi salvo dentro do nosso objeto os valores dos atributos que a gente tinha lido. Maravilha, agora está funcionando. Vamos verificar aqui o faz aniversário, né? Então, opção 3, está fazendo aniversário? Não, não está fazendo aniversário. Vamos ver se modificou alguma coisa. Continuou com 54. Está fazendo aniversário? Sim, está fazendo aniversário. Vamos ver se modificou. 2 para mostrar. Agora não tem mais 54, mas sim 55. Incrementou 1 aí na idade. Se fez aniversário, ficou um ano mais velho. Tá aí, ó, bonitinho, funcionando. Opção 4 para sair. Fim do programa. Belezinha, a gente conseguiu modelar a classe pessoa e aí a gente fez algumas brincadeirinhas, né? Esse esquema de fazer a impressão aqui, né? Mandando a informação é bem legal. Eu vou falar para você que é lindo fazer desse jeito, você criar um método para fazer impressão. Mas nós já temos um método para fazer a impressão. O nome desse método se chama toString. Esse método se chama toString. E aí, quando eu executo isso daqui com o toString, compilando, rodando, vou mandar mostrar os dados para você ver, ó, 2. Ele mostra alguma coisa. Ele vai imprimir aqui pessoa, arroba, e aí ele tem um hexadecimal aqui, um número em formato hexadecimal. Aí o que é isso, né? Da onde surgiu pessoa, arroba e esse tar desse hexadecimal? Joia, vamos colocar lá. Eu posso também fazer isso daqui. Eu tinha colocado toString, eu posso omitir o tal do toString. Eu posso não escrevê-lo. E aí você fala, agora vai dar pau, né? Porque o cara tá tentando imprimir pessoa, como já se viu imprimir pessoa. Compila aí para ver. Opa, não deu. Não deu nenhum erro. Não. Vai dar aí tempo de execução. Vai lá, tem um erro de execução. Vamos lá executar e ver, né? Vou ampliar aqui, vou mostrar lá. 2. Vamos ver lá o erro, ó. Não teve erro, né? Não teve erro. Ele fez exatamente pessoa, arroba, e aí ele tem um número hexadecimal. E aí, para que você possa entender quem é esse cara, eu vou explicar para vocês. Aqui exige um conceito de herança que a gente ainda não tem. Mas não se preocupa, eu vou explicar isso daí mais a fundo no momento correto. Aqui eu vou falar para você o seguinte. Nós temos... Deixa eu abrir aqui uma... Javadoc Object. Nós temos uma superclasse. Se você fosse imaginar que as classes são pessoas, você poderia imaginar essa classe Object como sendo Adão, a primeira de todas as classes. Então, poderia imaginar essa aqui como sendo a classe Adão, a primeira. Olhando lá os métodos dessa classe, você vai ver que tem um método chamado toString, exatamente como a gente tinha colocado. E ele retorna a representação em formato string de um objeto. Ele vai pegar o objeto e devolver a representação dele em string. E aí você fala assim, tá, mas em que momento que eu criei aquela representação em formato string da classe pessoa? E eu respondo para você, em nenhum momento. Em nenhum momento você criou. Mas todas as classes que são criadas e não tem a implementação de um toString, ele usa o toString da classe Object. E olha, vamos ver aqui, né? Clica lá sobre o toString, você vai poder ver aqui, ó. toString, public string, toString, é um método. Então, isso aqui é um método. Ele retorna a representação para você do caminho completo, e aqui seria, por exemplo, se eu estivesse mexendo com o scanner, ele iria colocar lá Java útil.
E aí ele vai pegar o nome da classe. No nosso caso, a gente não está usando nenhuma definição de caminho, porque ele está na própria raiz, então não apareceu nada, mas o nome da classe que a gente está manipulando é pessoa. Então ele coloca pessoa. E aí ele coloca aqui um arroba. Então ele escreve pessoa, depois ele coloca um arroba. E aí depois ele vai colocar alguma coisa para hexa. Ele está convertendo alguma coisa para hexadecimal. E ele está convertendo o que para hexadecimal? O hash code. O hash code é um cálculo para verificar a estrutura da classe em si. Ele faz um cálculo matemático e isso daí gera um número único. Cada classe escrita, ela não tem outra classe escrita identicamente. Aí você fala assim, eu escrevi classe 1, dei um salvar como classe 2. Você acabou de falar que mudou de 1 para 2. Não é idêntico. Então, se uma classe, ela, por exemplo, você tem lá a sua classe pessoa, e você modifica alguma coisa dessa classe pessoa, quando você executa novamente o hash code dela, ele vai olhar essa nova classe e vai recalcular gerando um número diferente para você. Ou seja, é como se fosse um identificador de modificações. Para cada versão que você cria do teu código, ele gera um hash code. E esse hash code é único. Por quê? Porque nenhum código bate com o outro. E não tem como bater mesmo, é lógico, porque ele inclui até o nome da própria classe. Então, mesmo que eu tenha duas classes, ela ainda tem o problema de estar em local diferente, né? Então, sei lá, eu tenho duas pastas que contêm a mesma classe. Perfeito, não tem problema. Uma está em uma pasta, a outra está em outra pasta. Se você importar as duas no mesmo arquivo, elas vão ser diferentes porque vieram de locais diferentes. Então, tem esses detalhes daí bacaninhas para a gente entender. E cada vez que eu instancio um objeto a partir de uma classe, ela gera um hash code para esse objeto. E como esse objeto ele tem uma identificação única, ele tem um hash code único. Então, eu gero um hash code único para cada objeto, mesmo ele sendo da mesma classe. Por isso que quando eu comparo um objeto com outro objeto usando o igual igual, ele nunca me retorna true, ele me retorna falso. Então, se eu criei um objeto tipo pessoa, pessoa 1, coloquei lá os mesmos dados, criei pessoa 2, né? Deixei os dois com o mesmo nome, mesma idade, mesma altura. Se eu comparar com igual igual, vai retornar falso. Dois objetos sempre vão ter hash codes diferentes. E o igual igual compara os hash codes, então vai dar diferente. Então, se você voltar aqui e olhar, tem um método chamado equals. Olha lá, o equals. Se você olhar o equals, ele vai falar que ele está comparando. Cadê? Cadê a montagem do equals? Acho que é o equals ignore case que faz isso. É o de baixo. Não. Aqui tem a explicação do hash code, para quem quiser dar uma olhadinha, né? Que tem o cálculo do hash code. Não, esse aqui não tem. Aqui. É isso mesmo. Quando você monta um objeto, ele vai comparar se os hash codes dos objetos são iguais. Se os hash codes dos objetos não são iguais, ou seja, se você não está comparando o objeto com ele mesmo, o resultado é falso. Simples desse jeito. Então, eu tenho esse esquema do hash code, que é aquele número em hexadecimal. Ele, na verdade, o hash code, ele é um número long. Tá aqui, hash code. Eu acho que ele gera um número long. Eu não sei se é um long. Não, é um int. Eu achava que era um long. Ele gera um número long. É, um número long. E aí ele vai ter
2 bilhão, eu estou contando, só um minutinho. A gente tem 2 bilhões, milhão, aí temos... Vai dar 2... Dá exatamente aquela quantidade, é inteiro mesmo, tá certo. E aí ele faz o inteiro. E aí ele consegue converter para esses números daqui. Então, quando você executa... Cadê? Eu não tenho nenhum executado, né? Quando você executa esse cara daqui, 2, mostrar, e ele te devolve isso daqui, é 1, 2, 3, esse aqui eu acho que é, na verdade, esse aqui é 085EDE7B. Então, como é zero aqui na frente, ele ignora na hora de converter, né? Então, não tem, que normalmente é um conjuntinho de 2, 4, 6, 8 hexadecimais, que é o tamanho do inteiro. E aí é isso daí que é convertido. Esse número hexadecimal daqui vem justamente daquele bendito toString que a gente viu lá na classe objeto. Tem um monte de coisas que acontecem que a gente não vê, mas eles estão ligados. Então, um está ligado ao outro. E aí vem a pergunta. Tá, você mostrou esse toString. E o Kiko, né? O Kiko é muito importante. O que eu tenho a ver com esse negócio daí? O que isso vai modificar minha vida? Bem, você pode trocar info por toString. Info por toString. Por quê? Porque o toString não devolve string para gente. O info também devolvia. Ele não recebia nenhum parâmetro, o info também não recebe nenhum parâmetro, então eu poderia utilizar isso daqui. Poderia. Se eu compilar isso aqui, dá erro? Não, não dá erro. Dependendo da IDE, eu já vou fazer as minhas ressalvas. Calma lá, não fiquem estressados comigo agora. Se eu executar o meu programa do jeito que ele está, eu não estou chamando o toString, correto? Não, não estou chamando o toString, não diretamente. Mas quando eu tento imprimir um objeto, ele chama automaticamente o método toString. Por quê? Porque o método toString ele é responsável por fazer a representação em formato string de um objeto. E aí ele literalmente faz isso daí. Aí é esse o esquema que a gente tem. Olha lá que bacaninha. Se eu compilar esse cara e eu executar esse cara, olha só, vou colocar lá 2. E aí ele mostrou para a gente exatamente o que o toString tem lá dentro dele. Bonitinho, né? Funciona bem. Obviamente, você vai falar assim: olha, professor, o meu está reclamando, dependendo da IDE que você estiver utilizando, está reclamando que esse toString aí que você colocou, ele precisa ter um tal de um @override. Então, ele está pedindo aqui um @override. Over, não over. Override. Se você colocar isso daqui, está errado? Não, está certíssimo. Errado está em não colocar. Não é errado, omitir não é legal. Eu deveria ter colocado isso daqui. Por que isso daqui é importante? Porque como o toString não é um método da minha classe, não é um método meu, né, de pessoa, ele precisa entender que ele está fazendo um override para um método que existe em outro lugar. Então, por isso, esse arroba daqui, esse arroba com o escrito override com O maiúsculo é importante. Isso daqui se chama annotation. É uma técnica de anotação. Ela serve para dar alguma informação para o compilador do Java entender alguma coisa e fazer algum esquema de otimização importante para ele. Então, ele identifica que isso daqui é uma sobrescrita de um método já existente, ou seja, ele vai fazer com que esse negócio fique funcionando exatamente igual o toString tem que funcionar, convertendo um objeto para string, mesmo ele não sendo explicitado. Então, se você coloca o @override aqui, resolve também, não tem problema nenhum. Se você não colocar, pelo menos nas ideias mais simplesinhas, ele não reclama. Nas outras ideias mais avançadas, ele vai ficar dando warning para você. É só assim, ó, você deveria colocar, né? Deveria, mas ele não te obriga. Se eu executar novamente esse código daqui
com aquele override lá, faz alguma diferença? Não. Para a gente, não. O resultado final é o mesmo. Se eu mandar mostrar, ele está mostrando. Se eu cadastrar uma pessoa, é nome, João, idade, 18, altura, 1,70. Dados corretos? Sim. Vamos mostrar lá, ó, o João aqui, ó. Cadastramos, funciona e a representação tá belezinha. Isso daí é algo extremamente útil para a gente, para quando a gente quer fazer a impressão das nossas classes. A gente quer converter o nosso objeto em string para imprimir as informações dele. Diga, Vini. Senhor, desculpa, é que para mim ainda não ficou muito claro a função do override ali que o senhor explicou. O override você vai entender exatamente quando a gente fizer a aula de herança. Nesse momento, entenda, é uma anotação, é um annotation, é algo do Java isso daí. E ele fala que esse método daqui, na verdade, ele já existe escrito em outro lugar. E eu estou sobreescrevendo ele. Então, eu estou fazendo uma sobreescrita, um override. Eu estou reescrevendo o método. Por quê? O toString, na verdade, ele imprime o nome da classe, arroba, o hashcode convertido em hexadecimal. É esse o formato dele, né? Aham. E aqui eu estou modificando isso daí. Para que vocês já Entendi. fiquem mais ligados, eu estou dando uma outra forma para o método. E aí, quando eu dou mais de uma forma para alguma coisa, quer dizer então que essa coisa tem várias formas? Ele é então algo polimórfico? Ou seja, a gente está usando polimorfismo, que é um outro pilar da orientação a objetos, né? A gente já viu então a abstração, a gente já viu o encapsulamento e agora eu estou falando um pouquinho de polimorfismo. A gente está fazendo o polimorfismo do método toString. A gente está modificando o comportamento do método. Traduzindo, estamos reescrevendo da forma que a gente quiser. O toString pode ser reescrito em todas as classes. Por exemplo, você tem aqui a classe número. Pode escrever um método toString aqui? Pode. Você coloca lá um arroba override e já era. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas eu ainda não entendi direito. Você viu que o info, ele era obrigado a ser escrito? Eu tenho que escrever lá, pessoa.info, abro e fecho parênteses, para ele imprimir isso daqui. O toString, eu posso escrever pessoa.toString, abre e fecha parênteses para imprimir. Mas se eu não escrever e mandar imprimir um objeto do tipo pessoa, ele chama o toString. Por que ele não chama o info? Porque o toString é um dos nossos métodos mágicos. Ele já tem algo lá dentro do core do Java que quando você tenta imprimir um objeto, ele vai chamar o método de conversão para string do objeto. Qual que é o método de conversão? Para string, toString. E ele já chama esse método automaticamente. O info, ele sabe lá o que é esse diacho de info que você está fazendo, rapaz. Ele nem faz ideia do que é isso. Então, o toString é um método mágico. E esse comportamento diferenciado, mágico, ele só pode porque eu estou fazendo uma sobreescrita do método, fazendo um polimorfismo do método. Se eu não tivesse isso daí, eu não teria como ter a possibilidade, por exemplo, de chamar lá e mandar imprimir somente pessoa e ele já conseguir imprimir convertendo para string aquele objeto lá, ou seja, rodando esse método que está aí na tela. Isso daí que é uma das grandes sacadas. Ficou um pouco mais claro? Não precisa estar assim um sol brilhando, ofuscando, mas se ficou um pouquinho mais claro, eu estou satisfeito. Dá uma esclarecida assim, senhor. No decorrer das próximas aulas, a gente chega aí em mais iluminação quanto a esse assunto, beleza? Pessoal, Maravilha. chegamos no final da nossa aula. Olha lá, já bateu o nosso horário. É isso.